que é o paradoxo da Bitcoin? Na verdade, as suas qualidades podem ser as fraquezas. as suas fraquezas. Os seus fortes são as suas fraquezas. E é isso que a gente vai apresentar. E é isso que a gente pensou aqui, e aí você começa a matutar sobre... Aí a gente leva para aqueles extremos que a gente falou na primeira aula. Sim. Né? Se a gente levar as coisas para o limite, as coisas não vão funcionar. Só que ao mesmo tempo, se a gente mantiver no equilíbrio, elas também podem perder sua função. Exato. E isso é o grande paradoxo do Bitcoin. Isso é uma coisa que a gente vai cutucar vocês com isso. Vamos lá, sem mais enrolações. A gente parou no último vídeo falando a respeito do halving, que é algo que vai diminuir o valor do Bitcoin à medida do tempo. Diminuir o valor da mineração. Da mineração, o valor que os mineradores vão receber. Ou seja, cada vez ele tem que valer mais para compensar os custos de mineração. Só que isso leva a um ponto de que se ele vale mais e ele está valorizando cada vez mais, não é interessante você gastar o seu Bitcoin. Você vai querer guardar ele cada vez mais, você vai querer acumular o seu Bitcoin, porque obviamente ele vai valer mais amanhã. Ele vai valer mais amanhã, então faz todo sentido eu ficar com ele e não guardar. Exato, eu acumular Bitcoins. Gastar, né? Então você acumula. Só que o problema é que se você acumular e não circular o seu Bitcoin, ele deixa de ter valor para as outras pessoas. Exato. Então você fica com uma linha de código que não tem mais valor no mercado. Aí entra a questão da Bitcoin como moeda. Exato. A Bitcoin ela só tem valor se ela circula e tem aceitação. Certo? Essa é a função da moeda. A moeda tem que circular para ter aceitação. Exatamente. Aí a gente entra em dois aspectos. O aspecto da finitude dela, que é o aspecto, é a característica de metal precioso dela. O valor dela tende ao infinito, porque ela é finita. Então, se eu acumulo todas as bitcoins, né? E todo mundo quer, né? E todo mundo quer, eu boto o preço onde eu quiser. Exatamente. Ele não consegue se criar mais bitcoins até aqueles 21 milhões. Então, vamos fazer um exercício que é o seguinte. A Bitcoin, ela não é um desconcentrador de riqueza. Ela é um concentrador. Ela é um concentrador de riqueza. Por quê? Se a Bitcoin ela vai tender ao infinito em termos de valor, quem tem mais dinheiro vai conseguir comprar mais. Vai conseguir comprar mais Bitcoins. E dado que ela é divisível apenas por 8, vamos supor que a Bitcoin vai a $1 trilhão. 1 trilhão dividido por 8 dá dinheiro pra cacete. Você não consegue nem ter um satoshi. Pelo menos eu acho que você consegue, eu não consigo. Então, a Bitcoin, na verdade, quem tem mais dinheiro no mundo vai fazer concentrações. Lembra do negócio do ouro? Sim. As concentrações. Vai conseguir concentrar um volume gigante de Bitcoin, tirando eles de circulação, para guardar a valorização. E outra, vai ter gente que não vai ter dinheiro para comprar Bitcoin. Só que, então, se o preço for tender ao infinito, isso faz sentido. Só que, ao mesmo tempo, se eu guardo a Bitcoin para mim, e vamos supor assim, que a gente vai ter dinheiro, aqui até vai dar tanto dinheiro, cara, que a gente vai comprar metade de cada um, a gente vai comprar um estoque inteiro de Bitcoin. De toda a Bitcoin. E vamos deixar o mundo sem Bitcoin. Se a Bitcoin ela tem um propósito de ser moeda, ela tem que estar na mão de todos. Se ninguém tem a Bitcoin, só nós dois, vai se criar outra moeda digital. Sim. O problema é que, na verdade, se concentrar demais, outras pessoas não vão mais aceitar. Exato, e para de circular. No momento que para de circular, ela tem uma rede gigante que depende da circulação para ganhar dinheiro. Exato. E essa rede vai quebrar. Ou seja, eu só acumulei todos os bitcoins e guardei para mim. Primeiro, a moeda cai em desuso. Aí é o papel dela como moeda, ela para de circular. Se ela para de circular, a rede se desmonta. Começa a quebrar. E o meu Bitcoin não vale uma porra nenhuma, cara. Não vale mais nada. Não vale mais nada, porque ninguém mais quer o Bitcoin. Porque ele não vai mais ser aceito. Então, no extremo de eu e o Quirino
comprarmos todas as bitcoins, que a gente vai ter muito dinheiro, que vocês vão dar muito like no canal e... Você vai, ou seja, se o valor dela tender ao infinito, ela vai perder valor no final. Sim. Ela não vai valer mais nada. Porque entra o conceito dela de moeda que tem que circular. E o conceito de ouro, que é de a finitude. O conceito de reserva de valor. E o ouro, a finitude que gera o valor da Bitcoin. Isso. Na verdade, a finitude levada ao limite, que é a concentração total, porque eu posso concentrar totalmente o ativo, ela sai de circulação. Você não vê ouro circulando na rua, né? Só que o ouro não precisa de um sistema para funcionar. Também tem esse ponto. Né? A Bitcoin ela precisa de um sistema para funcionar, ela precisa ser aceita para ela ter valor. Ela precisa ser validada toda vez. E ela precisa ser aceita, ou seja, se as pessoas não verem mais Bitcoin circulando, ela deixa de ser aceita. Ela entra na... É o paradoxo dela. Se ela for um metal precioso, se eu conseguir acumular tudo e tiver uma riqueza imensa, ela automaticamente perde valor. Sim, se ela parar de circular. Se ela parar de circular, porque ela tem que ter a característica dela de moeda. E aí entra outra coisa. Se ela vier a zero, a mineração que paga cada vez menos também vai colapsar. Então, se o preço da Bitcoin afundar, por algum motivo de descrédito, qualquer coisa, o sistema vai colapsar, porque o sistema não é remunerado o suficiente para compensar os custos e para fazer as validações. Se você não tem validações, a tua Bitcoin não vale nada. Não tem nada que garante que aquilo ali realmente... Exatamente. Então o que vai surgir de Bitcoin falsa, se você não validar, mas não vai haver sistema para validar. Porque quem valida está ganhando cada vez menos para minerar Bitcoin, está ganhando cada vez menos Bitcoins e a Bitcoin valendo cada vez menos. Então o cara vai parar de minerar. Exatamente. Então não faz mais sentido. Então, vocês notaram que se eu levar o preço ao infinito ou levar o preço a zero, não seja zero, seja $1, um preço muito baixo. Um preço muito baixo, ou levar ela para um preço extremamente alto, eu quebro o sistema. Exato. Então, o cenário ideal da Bitcoin é ela continuar crescendo, só que é uma taxa pequena. Só que qual que é essa taxa, cara? Que é o que... E esse que é a foda. O Bitcoin, cara, se ele virar apenas uma coisa constante, 99% das pessoas, cara, vão sair do Bitcoin. Exatamente. Porque 99% das pessoas só tá ali para ganhar dinheiro. E outra, se é uma reserva de valor, você está esperando que esse valor suba. Porque o mundo é inflacionário. Então, o ouro, ao longo do tempo, ele sobe de valor. Porque as coisas caem, na verdade ele não sobe de valor, as coisas caem de valor. Então, ela tem que achar um ponto de equilíbrio em que ela ganhe valor, só que ao mesmo tempo ela não exploda, e ao mesmo tempo ela não derreta. Só que aí a gente acha o seguinte, cara, ele é um mercado não regulado. Quem faz essa regulação numa moeda? É o governo. É o governo. Quem faz essa regulação no Bitcoin? Ninguém. Ele é o capitalismo selvagem, cara. Exatamente. E o capitalismo selvagem, sem regulação, ele quebra. Ele não vira, porque as pessoas, a ganância das pessoas... O governo não é uma entidade privada que visa lucros. Em tese. Na teoria ele não visa lucros. Então o governo faz a liquidação, por exemplo, da tua transação de Pix, da tua transação de TED, do teu câmbio dólar real, de graça. Tendo ele o valor que tem ou não. Como a Bitcoin é uma rede privada, descentralizada, os agentes que compõem essa rede, eles visam lucro, que ninguém trabalha de graça, só o governo. Nem o governo, mas enfim, o governo pode trabalhar de graça. Se a validação não compensa, acaba a validação, acaba o sistema. Se a moeda tem um valor que vai ao infinito e ela vai se concentrar na mão de poucos, ela vai circular pouco. A circulação baixa, ela perde circulação, os caras vão deixar de ter mineração. Então, cai de novo. Ela cai porque o sistema deixa de existir. Se o sistema deixa de existir, perde valor total.
Tá aí o paradoxo, mais ou menos, da... Tem outras coisas aí que a gente vai falar? O ponto é também, o pessoal fala, vai corrigir a inflação, mas a inflação de quem? Né? Isso, Se tu comparar a inflação do Brasil com a inflação americana, tu já consegue fazer uma arbitragem, porque a nossa taxa de inflação ela é muito maior do que a taxa de inflação dos E Estados outra, na Unidos. verdade, é o seguinte, quem compra... Quem ganha dinheiro com Bitcoin? Hoje, quem ganha dinheiro com Bitcoin é o minerador, que cria Bitcoins e a Bitcoin chega cada vez mais valor. Sim. Esses caras estão ganhando muito dinheiro. Uhum. Apesar dos custos crescentes, esses caras estão ganhando muito dinheiro. O intermediador, Que faz a transferência, que faz a bolsa de Bitcoin, que cobra, na verdade não faz transferência, ele cobra FII para intermediar, ele junta as pessoas que querem comprar e vender. Esse cara está ganhando fortunas. Sim. Porque aumenta a circulação. Aumenta a circulação. e Esse cara está ganhando fortunas. O especulador, ele ganhou e também perdeu, né? Tem especuladores que ganharam e especuladores que perderam. Sim. E tem o holder, né, que o pessoal chama, aquele cara que tem Bitcoin desde de sempre e está mantendo, esperando um dia valer tanto. Uhum. Esse cara, não necessariamente, ele vai ter a reserva de valor dele, porque o dia que a Bitcoin ficar num preço inacessível, o sistema deixa de funcionar. O sistema deixou de funcionar, acabou o Bitcoin. Sim. A circulação vai ser muito pequena. Então ela tem que ter uma circulação. É mais importante a circulação da moeda do que o valor da moeda em si. Pelo menos pelo que eu entendo. Sim. Até porque o valor da moeda... Então, o ideal seria deixar Bitcoin constante, né, num valor inflacionário, enfim, uma média inflacionária, Uhum. uma reserva de valor, só que, como ele é um mercado não regulado, é muito difícil você conter especulações nesse mercado. Porque as pessoas vão achar, bom, se inflacionário amanhã vai valer mais, vai todo mundo comprar. Então, você tornar o equilíbrio de preço é o segredo do Bitcoin. Só que como ele não é um mercado regulado, é basicamente impossível você ter um preço equilibrado. O preço sempre volta para o equilíbrio naturalmente. Só que ele sempre volta para o equilíbrio. Ou seja, ele nunca está no equilíbrio. Uhum. O equilíbrio do mercado é aqui, o mercado está sempre aqui, sendo puxado de volta para o equilíbrio, mas nunca para no equilíbrio. Qualquer mercado é assim. Sim. E as regulações entram para limitar essas oscilações, para jogar ele cada vez mais compacto, as oscilações mais compactas em torno do equilíbrio. Como ele não é um mercado regulado, a volatilidade da Bitcoin ela pode ser infinita também. Porque ela não existe regulador para conter especulação. E na teoria que a gente imagina, se você joga um negócio ao infinito, você quebra o sistema. Sim. Ela perde seu valor como moeda, porque ela para de circular. E se você joga a zero, ela quebra o sistema por falta de remuneração do sistema, que é uma coisa que o governo faz de graça para você. O paradoxo é esse. O paradoxo mais ou menos é esse. Aí tem outro paradoxo, que é o seguinte, são 2 pontos de paradoxo. Uhum. O pessoal que compra Bitcoin, Uhum. aí você pode falar, né? É o pessoal libertário, que o quer se livrar, o cara que quer dizer que não está usando nada do governo, tá? que ele é independente, ele não depende. depende do sistema. Exatamente, que está num mercado como se fosse um mercado marginal, a parte daquilo que é o mercado. O governo não controla a moeda dele. controlado, exatamente. Aí vamos lá, é o seguinte, como é que a Bitcoin funciona, cara? Funciona na internet, E depende de quê? precisa da conexão na internet e computadores E quem é que faz a conexão na internet? é o governo. É estrutura satélite, só satélite. Estrutura governamental. Estrutura governamental. Cabos passam pelos estados, Isso. então o estado tem controle daquele cabo. Satélites são basicamente todos os governos. Outra coisa, o insumo que precisa fazer da mineração. Energia. Energia elétrica. Energia elétrica, quem detém o poder da energia elétrica? Governo. O governo. Eu posso criar uma usina de energia solar. Mas beleza, isso aí nem de longe Vai aguentar. vai ser possível para criar uma moeda global, de circulação global. Exatamente. Precisa de muito mais energia do que isso. Só para vocês terem uma ideia, a Bitcoin, a unidade de mineração de Bitcoin tem causado apagões em alguns países, Sim. dada a quantidade de energia que ela demanda. Então, na verdade, é aquele cara que é aquela criança que foge de casa, mas a mãe manda não sair do condomínio.
o cara tá brincando de ser libertário. Exatamente. Porque ele tem uma moeda que diz ele que ele acha que é totalmente... a prova de Armagedons, né? Isso. Só que com Armagedon, você não tem sistema para funcionar. Então o sistema não funciona. Se o sistema de validação não funciona, a tua Bitcoin não vale nada, porque eu não sei se a sua Bitcoin é falsa ou não. Então eu não vou aceitar a sua Bitcoin. Então, porque o sistema, ele só funciona com bases em estrutura governamental. A internet é uma coisa livre, só que ela depende de comunicação. Comunicação, você depende de estrutura do governo. Energia elétrica, você depende de estrutura do governo. Então, são dois insumos, né? Um meio e um insumo, que você precisa do governo para te liberar a usar. Então, o libertário da Bitcoin, ele é meio libertário infantil, Sim. nesse ponto de vista. Então, você está comprando algo, né, para se proteger contra um Armagedon, né, contra uma falha no sistema, uma ruptura do sistema financeiro, algo que quebre todo mundo, só que você está contando que o governo vai continuar te fornecendo energia e vai continuar te fornecendo estrutura de comunicação para manter a tua internet funcionando, para manter tudo funcionando, para você conseguir negociar a tua Bitcoin. Você acha que vai acontecer isso? Eu acho meio difícil. Se o governo não taxar essa tua energia a tal ponto que você tem que entregar tuas Bitcoins para ele. Exatamente. Então, esse é um dos... esse é o paradoxo. Primeiro, o paradoxo do preço, que quanto mais concentrado ele vai ficar e menos ele circula. E aí menos ele vale. Menos ele vale. Se vier para zero, o sistema quebra. Se você depende de estrutura governamental, você não está livre do governo. Você não é libertário. E tem outra coisa. Isso aí é um pouco mais para frente. Mas vamos levar tudo para o limite. Imagina o dia que a última Bitcoin for minerada. O minerador, ele vai ter que continuar existindo. Porque ele valida o sistema, lembra? Ele não vai mais receber Bitcoins em troca. O que o minerador vai fazer? Vai parar de minerar ou vai minerar. Ou vai cobrar FIIs. Vai cobrar taxas. Vai cobrar taxas tuas. Quando ele vai cobrar taxas tuas, ou ele vai cobrar uma taxa tão alta que vai inviabilizar a transação de Bitcoin, ou seja, o que vai acontecer? Eles vão se juntar para ter ganhos de escala, como qualquer empresa privada, Exato. porque eles são entidades privadas, eles vão se juntar para fazer uma grande mineradora, uma grande Google, só que é uma Google que ela é como se fosse uma liquidante, é um governo privado. Exatamente. Porque ela que vai garantir... Ela que vai garantir as transações, só que você vai entregar a tua riqueza. Quem você confia mais? Entregar a sua riqueza para uma entidade privada ou entregar a sua riqueza para o governo? Não sei o que é pior. Tá aí o risco. Tá aí o risco. Então é o seguinte, o governo, ele, em tese, ele não rouba teu dinheiro descaradamente. O setor privado... Pode fazer, por que não? Até porque o negócio não é regulado, então, porra, você vai reclamar para quem? Exatamente. E esse cara que vai estar fazendo a validação do teu dinheiro. Ou seja, na verdade, essa entidade privada, ela vai virar um governo. Exato. Então, de novo, você cai na regulamentação. Exato. Então, cara, é o paradoxo da Bitcoin. Se ela valer muito, ela para de circular. Perde valor como moeda. Não vale mais nada. Se ela valer pouco, Se ela valer pouco, o sistema deixa de funcionar. Se o governo não te der a estrutura necessária para a internet funcionar e para ter energia para minerar, você não tem sistema, você não valida. Tua Bitcoin não vale nada. E o último ponto, né, que a gente levantou é o fim das Bitcoins. Esse ponto é um ponto daqui a 100 anos, mas pode acontecer antes. O minerador deixa de receber Bitcoins, ele vai ter que continuar existindo, ele vai te cobrar FIIs. O FII pode te arrebentar, ou seja, pode se tornar inviável a transação de Bitcoin, dado o valor do FII dessa transação, ou ele vai ter que se aglomerar em milhares, vão ter que fazer fusões, criar uma grande, gigante mineradora. E aí vai centralizar. E vai centralizar e você vai ser regulamentado, de alguma forma, só que por uma entidade privada, que é pior ainda. É um monopólio privado. Então, de qualquer forma, tá aí o recado.
para você pensar, não estou discutindo se a Bitcoin pode ir a $100 mil, $200 mil, pode ir, pode cair, enfim. A nossa questão aqui não é discutir preço, mas sim conceitos. O conceito eu acho que é uma, assim, para mim, olhando assim, que é para gerar discussão mesmo, porque é uma teoria, né, que a gente está botando aqui. É a nossa visão do que a gente acredita. E não necessariamente isso é verdade. Aí podem ter outras pessoas com outra visão. Mas eu acho que o raciocínio que a gente usou, acho que faz um pouco de sentido, né? E fazer você parar para pensar. Principalmente para que você está comprando Bitcoin. A ideia é gerar uma provocação para você que está assistindo o vídeo, para entender realmente os seus motivos pelos quais você está comprando Bitcoin. Né? Hoje, se você está interessado no assunto, provavelmente você já comprou ou quer comprar. Né? Então, e você saber entender os seus riscos, cara. Entender o que você está comprando. Isso que é o mais importante, é saber o que você está fazendo. O que você está fazendo e por que você está fazendo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido às aulas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a esclarecer alguma coisa. Isso. A parte Se técnica. vocês gostaram dos vídeos, então encaminhem para seus amigos, deem um like aqui no vídeo, sigam o canal, se inscrevam. E a gente vai estar sempre postando mais conteúdos nesse mesmo estilo para estar provocando vocês, para estar fazendo vocês algo diferente. trazendo novas informações, um novo ponto de vista aí para os seus ativos financeiros, beleza? Obrigado, um abraço e até mais.